Fala pessoal, tudo bem? Chegando mais um Log TV. Compartilha, curte, deixe seu like. Vamos com a gente. O canal está em crescimento, trazendo informação, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo tudo aquilo que é necessário para você pensar. Aqui eu trago a minha opinião e gostaria que você comentasse a sua. Então, esse é um canal onde a gente vai debater sempre. Não quer dizer que a minha, como eu posso dizer, até fugiu a palavra, que a minha opinião é a verdadeira, não. Aqui eu trago a minha opinião e quero ouvir a opinião de vocês. Isso faz parte do processo de crescimento. Então, eu sempre vou trazer vídeos baseado naquilo que eu acho importante para o canal e para as pessoas assistirem e para a gente fazer sempre esse debate público que é importante para o crescimento de todos nós, né? Eu trouxe um vídeo anterior a esse, que você já deve ter visto, que eu estou falando a partir do momento que o Trump assumiu, né, do que ele quer fazer, Groenlândia, Canal do Panamá, essa disputa com a China, isso tudo que está aí nos noticiários. E eu trouxe a minha visão sobre isso e estou agradecendo as pessoas que estão comentando, trazendo suas opiniões. Eu fiz um artigo sobre isso, que está lá no LinkedIn, eu falei até no vídeo que o meu vídeo era baseado no artigo que eu desenvolvi, e esse vídeo aqui também vai ser baseado no vídeo que eu desenvolvi. Mas antes disso, vocês devem estar vendo aí na minha rede, né, eu fazendo uma publicação o tempo todo da hashtag confecções. Posto informações sobre a hashtag confecções. Então eu vou informar para vocês, vou passar para vocês como parceria, né? Como funciona essa parceria, hashtag, junto com a gente aqui da Log TV. Então, como é essa parceria? A hashtag é uma empresa aqui perto da minha casa, né? Eu conheço o dono. A hashtag, minha filha trabalha lá. Minha filha faz arte de marketing, faz a parte comercial lá. E ela conversou com o dono e perguntou se queria que divulgasse nas redes sociais, que se eu fizesse um trabalho nas redes sociais, e ele me deu a liberdade para fazer esse trabalho. Então, a princípio, eu não estou recebendo nada, tá? Não recebo nada da empresa, foi o que eu acordei com ele, até porque eu quero receber a partir do momento que der resultado. Então, quando eu começar, então é uma parceria desse jeito. Por isso que tem meu e-mail, por isso que tem meu WhatsApp. Eu fechando clientes, né? Fechando esses materiais com clientes, com parceiro, trazendo faturamento para a organização, aí sim a gente começa a discutir valores, mas baseado sempre eu trazendo alguma coisa para a organização. Se eu não trazer nada, eu não ganho nada. Então, porque eu acho essa maneira, na minha percepção e na minha visão, essa é a maneira mais correta que eu tenho de trabalhar. Eu não quero ganhar nada de ninguém fácil, né? Eu quero ganhar em cima do que eu produzo. Então, essa parceria com a hashtag partiu desse princípio. Eu vou anunciar eles, as empresas entrando em contato comigo, eu mando as cotações, mando tudo da empresa, fechando essa cotação, fechando essa venda, eu tenho direito a um percentual. Então, isso que eu estou fechando com a hashtag. Mas vamos lá, o que é o mais importante nesse momento? O mais importante nesse momento é o que eu vou falar sobre o vídeo. Então, o vídeo que eu vou trazer agora está baseado em quê? Está baseado também no que eu vou publicar no LinkedIn. O nome desse artigo é O Crescimento dos Investimentos Chineses na África. Perspectivas. Então, está aí, ó. Perspectivas, né? Implicações e perspectivas. Então, tudo isso está baseado nesse artigo e na reportagem. Eu venho estudando esse cenário há muito tempo, eu venho acompanhando essas informações há muito tempo, porque eu acredito que, como professor e como cidadão, eu preciso estar sempre antenado para até levar os exemplos para a sala de aula, para conversar com meus alunos, mostrar como o mundo está funcionando para a gente sair daquela mesmice, né? Vamos dizer, eu na logística, vou falar de armazenagem, vamos falar de custo, não, vamos entender o cenário nacional e
internacional, a partir do momento que eu consigo entender esse cenário, porque aí eu consigo mostrar custos baseado num cenário internacional. Consigo mostrar custos baseado no que acontece também aqui. Então, o aluno, ele tem uma informação muito melhor. Ele consegue entender muito melhor a logística. Ele consegue entender de onde vem, para onde vai, ele consegue entender a cadeia produtiva. Então, o meu artigo vai dar base para o que a gente vai conversar agora e a visão que eu tenho. Então, baseado nisso, eu já trago a primeira imagem, né? Eu pesquisando, eu já trago a primeira reportagem, que é bastante interessante, falando dessa China, que está todo mundo aí de olho. Vamos lá, a primeira reportagem. China, 34 bilhões na África na última década. Então, vamos lá ver. Porque tem algumas armadilhas. Quem vai investir em outro país se não tiver o retorno? Então, vamos lá. Especialista avalia que relações fortalecerão e Pequim deve buscar cooperação política com o país. Então, vamos lá. Dados levantados pela Casa China na África, na sigla em inglês, da John Hopkins. Eu já recebi, quando eu prestava serviço para a Fiocruz, chegava muita carga aqui no Brasil, da John Hopkins. Aí, meu pessoal da área de importação liberava e eu fazia o frete doméstico até a Fiocruz, né? Mostram que a China aumentou significativamente seus investimentos em países da África, principalmente na área de infraestrutura. Os fluxos anuais, FDI, investimento estrangeiro direto, do paisado de 74,81 milhões em 2003, 4,23 bilhões em 2020. Nos últimos 34 bilhões foram na região. A República do Congo, Zâmbia e Quênia foram os países que mais receberam na última década. As principais nações africanas: República do Congo, 17,5 bilhões, aí eu estou falando de reais. Zâmbia, 16,4 bilhões, Quênia, 11,7 bilhões, Etiópia, 10,8 bilhões, África do Sul, 9,86 bilhões, Nigéria, 9,7 bilhões. Então, está aí, ó, os países que a China está investindo, né? Países que estrutura. Ainda de acordo com o CARA, a entrada de investimentos chineses para os países da África ultrapassa os incentivos dos Estados Unidos a partir de 2013. E os fluxos de investimento norte-americano caíram desde 2010. Então, os Estados Unidos deixou uma brecha, a China entrou. Enquanto a China investiu 4,23 bilhões de dólares em 2020, dava na época, pela cotação, 22 bilhões, os Estados Unidos injetaram um pouco mais de 2 bilhões, 10,4, ao continente africano. Então, está aí. Os dívidas destinados ao continente africano fazem parte da nova Rota da Seda. No vídeo anterior, eu falo sobre isso, sobre a nova Rota da Seda, a China é uma nova Rota da Seda, né? Baseado no que a gente já estudou aqui, sobre o que era a Rota da Seda, né? Que a China partia levando o material por caixa, tá? A estratégia da China foi lançada em 2013 e envolve iniciativa de desenvolvimento, que inclui, por exemplo, a construção de ferrovia, porto, rodovia por meio de empréstimo de bancos de desenvolvimento chineses. Essa é a armadilha que eu vou mostrar para vocês. A África está totalmente integrada no projeto, disse o professor Universidade Federal do ABC, Jorge Romano, em entrevista ao Poder 360 do programa. Porém, analista critica o endividamento das nações de renda baixa que participam. A armadilha chegou. Por que uma armadilha? Você vai ficar endividado com a China. Você vai dever a China o resto. Isso não é de graça. Você vai dever a China pro resto da vida. Tem que pagar essa dívida. Tu tem dinheiro para me pagar? Não, então deixa eu explorar a tua riqueza. Ó, os incentivos também são vistos em preocupações do Ocidente, por causa da influência que a China pode conseguir em outras nações. Em julho de
2022, líderes do G7, que reúne parte das maiores economias do mundo, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e União Europeia, anunciou que pretende levantar 600 bilhões em fundos públicos nos próximos 5 anos para financiar projetos de infraestrutura em países de renda baixa e megassistema. Opa! Então, Estados Unidos, lembra, no início da reportagem, Estados Unidos recuou, a China pegou, brecha, entrou. Quando a China entrou forte. Opa, o G7, o que falou? Peraí. A China está ali, ó, investindo ali. E na África tem muitas riquezas, né? São países pobres, mas tem muita riqueza ali, ouro e outras coisas, né? Então, o G7 falou, peraí. Disso aí. Eu falei da navegação, que a China estava tomando conta. Agora vai tomar conta da África, então, a partir da África, para fazer a nova Rota da Seda? Peraí, então vamos mexer. Então, a União Europeia, junto com os países dos G7, vão injetar dinheiro lá. Segundo Short, a guerra da Ucrânia incentivou os países europeus a retomarem por minerais. Aí, ó. Então, eles só abriram o olho. Presta bem atenção. Os países, quando começou a guerra da Ucrânia, falou, peraí, a gente depende da Ucrânia, depende da Rússia, peraí, a gente tem que criar nova fonte de receita, tá? Afirmou que antes da Rússia, a Europa desistiu de procurar petróleo e gás no continente africano. Por quê? Todo mundo recebia, antes da guerra, todo mundo recebia o gás lá da Rússia. Começou a guerra da Rússia, de onde que a gente vai receber gás? Opa, tem na África. Antes eu não queria, agora eu preciso porque está dando ruim lá na Rússia. Eles confiaram na Rússia e elaboraram a alternativa de energia sem emissões de gás poluente. A aposta era a Rússia e as usinas. Com isso, líderes europeus visitaram o continente africano. Schurter afirmou a Argélia, do presidente francês Emmanuel Macron, em agosto do primeiro italiano Mário Draghi, eu acho que fala assim, em julho tiveram o objetivo de estimular o investimento em energia e exportação para a Europa. Relações com a China e os países africanos. O professor de economia da UERJ afirmou que a relação da China com o continente africano não são recentes. Elas datam da época da Revolução Chinesa, 1949. O professor disse que na década de 60, Pequim já tinha uma presença política forte na África e ajudou nos movimentos de independência de alguns países. Então, essa é uma das reportagens. Então, a gente já viu aí a disputa territorial pela África, já viu que os Estados Unidos tinham abandonado. Aí eu tive a guerra da Rússia com a Ucrânia. Todo mundo dependia, a Europa dependia do gás russo. Falou assim, opa, tá dando problema na Rússia, para onde que nós vamos? Opa, peraí, onde que a China está indo? Opa, a China está indo lá. A China está indo para a África. Pô, mas lá tem gás? Tem. Lá tem minerais? Tem. Peraí, então a gente vai deixar a China dominar ali também? Não, vamos lá e vamos combater a China. Então juntou a União Europeia, juntou os Estados Unidos e vamos para lá. E juntou o G7. Vamos ver a outra reportagem? A cooperação com a África investir 285 bi no continente até... Pequim já possui parcerias estratégicas com 53, vou repetir, 53 dos 54 países africanos. Investimentos vão desde indústria à agricultura. Então, vamos ver. Então, eu vou trazer essa informação e vou fazer um comentário já. Após manter reuniões bilaterais com 25 chefes de Estado do continente africano em menos de uma semana, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta quinta-feira, dia 5, tá, quando saiu a reportagem, o projeto de implementar 10 ações de parceria com a África contarão com financiamento do governo chinês no valor de 360 bilhões de yuans, cerca de 285 bilhões de reais. Segundo o mandatário, o projeto deve impactar diversas áreas de infraestrutura e repasse deve ser executado até o ano 2027. Xi Jinping está desde segunda-feira se reunindo com o presidente de país africano em Pequim. Opa, ele levou todo mundo lá para Pequim, antes e durante o Fórum de Cooperação China-África. Nesta edição, a China decidiu ter parceria estratégica com todos os países africanos com quem tem relações diplomáticas. Ou seja, 53 dos 54 países. Então, tá vendo aí, ó, a China se movimentando o tempo todo. Então, o que eu queria mostrar para você? A partir do momento que o Trump reassume, né,
repito, que ele está tentando um movimento para barrar a China, onde? Barrar a China no canal do Panamá, que eles já estão dominando ali, nos 2 principais portos. Porque quando ele domina ali investimento no Peru, qualquer momento ele ferrou os Estados Unidos, a movimentação nos Estados Unidos. A China não se meteu na briga lá no canal do Suez, porque ela estava fazendo a navegação por cima, que é mais barata e mais rápida. E agora a China não se meteu porque ela está investindo na África, né? Então, o investimento da África é cada vez maior, e com esse investimento maior, ela cerca todos os locais que são navegáveis. Vamos continuar aqui, ó. Na área de cooperação em saúde, foi projetada a criação de conjunto de aliança de hospitais e centros médicos. A China prometeu enviar 2.000 agentes sanitários ao continente e lançar 20 programas de instalação de saúde e tratamento de malária. Segundo a OMS, em 2022, a África deve 94% dos casos de malária. E traga mais uma informação, né? O Trump falou que saiu da OMS. Por quê? Pelo que ele falou, ele destina mais dinheiro para a OMS do que a própria China, que tem uma população muito maior. Então, não é justo na visão dele. Aí eu queria que você comentasse sobre isso. Na visão dele, não é justo, então ele resolveu sair, até porque ele disse também que a China já está mandando na OMS. Beleza? Então, essa é outra informação que deve ser trabalhada. Já na agricultura e alimentação, a China disponibilizará a país africano 1 bilhão de yuans, 787 milhões, para assistência alimentar emergencial, construção de área de demonstração agrícola padronizada de mais de 6,6 mil hectares, vinha de 500 especialistas em agricultura e criação de uma aliança de inovação científica e tecnológica agrícola China-África. Então, mais outra informação. Vai vendo aí como a China está se movimentando, e por isso que o Trump, né, ele está muito preocupado com isso. Vamos pegar a terceira reportagem? A terceira, China e Estados Unidos, da corrida de investimento pelos minerais da África. Então, vamos lá ver. Aumenta as tensões entre as grandes potências, ganha uma nova escalada. Busca por recursos naturais essenciais, que o barato da guerra também cresce. É o caso da China e Estados Unidos, que tem investido tempo e dinheiro para expandir sua influência no mercado de mineral da África, a fim de manterem, por exemplo, a fabricação de avião de combate americano F-35 e as baterias dos veículos elétricos, mercado na qual Pequim tem buscado se destacar. Abrindo um parênteses aqui, falando em veículo elétrico, esse BID, né? BID, esse carro elétrico aí, essa semana apareceu lá um cemitério de carro elétrico na China, porque eles não sabem o que fazer, né? E se você procurar no Instagram, várias pessoas tendo problema com esse carro elétrico chinês. Então, as pessoas querendo devolver, o carro promete autonomia de 400 quilômetros, o cara fez o teste com a bateria carregada que só conseguiu 200 quilômetros. Então, tá dando um fuzuê danado aí. Aí você teve também o problema do trabalho escravo em Salvador, então tá dando um fuzuê danado aí com esses carros elétricos. E quem sabe eu trago até falando sobre isso. É o caso da China e Estados Unidos, aí vamos lá ver. Desculpa, gente, eu aumentei aqui, deixa eu diminuir. Né? Então, voltando aqui, os minerais, né, que você encontra na África, eles fazer os aviões de combate americano, teria de veículos elétricos. Nesse quesito, Washington ficou atrás, mas diante do cenário atual global da disputa comercial com Pequim, intensificou suas negociações para conquistar uma participação no setor crítico mineral. Um dos ambiciosos propostas da infraestrutura da América, na África, é um investimento milionário em parceria com a União Europeia para revitalizar o corredor de Lobito, que cruza Angola, Congo e Zâmbia. Os Estados Unidos chamou a União Europeia e falou: opa, olha aí, ó, China vai dominar isso tudo. Então, eles estão voltando também. Então, eles estão voltando olhos para a África. A administração de Biden, ó, no governo Biden, nem é no Trump agora, se comprometeu a emprestar milhões de dólares para modernizar a ferrovia de mais de 1.300 quilômetros de extensão que transporta minerais críticos da República Dominicana do Congo, Democrática do Congo, e Zâmbia até a costa da Angola. O RDC alberga uma das maiores reservas de cobalto do mundo, enquanto a Zâmbia possui uma riqueza de cobre. Agora vocês entenderam? Estão começando a entender
porque eu vou investir na África porque eu sou bonzinho. Não, eu vou investir na África porque ela tem uma grande reserva de cobalto, uma das maiores do mundo, e a Zâmbia possui uma das maiores reservas de cobre. Vamos lá. Com sua política externa iniciativa do Cinturão e Rota, a China possui as últimas 2 décadas investido pelo menos 88 milhões na construção de portos, caminhos de ferro e outros grandes projetos de infraestrutura na África. Tá? A adição do presidente Biden está esperançoso de competir com a China no continente africano. No entanto, especialista afirma que esse processo ainda nem começou. Então, os Estados Unidos ainda está atrás. Vamos para a próxima reportagem? O vídeo não fica longo. China anuncia investimento de 45 milhões de euros na África. Tá? Esses links eu vou estar botando tudo na descrição do vídeo. Vamos na próxima. Oferece novo financiamento de 50 bilhões de dólares para a África. Esse aqui, se eu não me engano, luta africana, nações, participaram de conferências Zâmbia, Somália, Zimbábue e Nigéria. Durante sua fala no Fórum de Cooperação China-África, realizado em Pequim, o presidente chinês mencionou que ampliaria o financiamento do continente em 51 bilhões de dólares a ser distribuído durante 3 anos. O recurso, segundo ele, seria destinado a pelo menos 30 projetos de infraestrutura e criaria 1 bilhão de emprego. 1 milhão, né? Aí ele fala do anúncio, tá? Então aí tá, ó. Diário de Pernambuco, chanceler chinês abre o ano de 2025 com um turnê pela África. Então a gente já viu por que o interesse na África, né? Espera-se que a parceria de benefício recíproco entre China e África se desenvolva profundamente. A China promete apoiar a África no fortalecimento de sua capacidade de segurança. Aí eu tenho outra aqui, ó. Só para vocês entenderem, gente. Vamos lá. China elabora plano para investimento bilionário em infraestrutura africana. Vamos ver mais essa. Ó. A China e a República do Congo estabeleceram um cronograma detalhado Quais são as informações? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Rússia na África, uma nova influência e dependência. Como vocês estão vendo, não tem ninguém bobo nessa história. Então, já que os Estados Unidos e a Europeia, tem problema. Eu chamo a Rússia. Junto com a China, investindo na África. Vamos dizer, a ascensão da China e a busca da Rússia por maior influência, estratégia de disputa e interesse internacional. Nos últimos anos, a China emergiu como uma potência econômica dominante, impulsionando investimentos na área de infraestrutura, comércio e desenvolvimento africano, sob a bandeira da sua iniciativa. Ao mesmo tempo, a Rússia, movida pelo desejo de recuperar sua relevância geopolítica e conter a influência continental, ampliou suas operações militares e de segurança, especialmente com a colaboração com regimes locais. Então, ó, muitas vezes, por meio do verso Grupo Wagner. Quem é um Grupo Wagner? É o grupo não é legendários que se dão, não. É um grupo como se fosse um grupo
que ele invade os países e mata as pessoas, né? A gente depois, é só procurar aí Grupo Wagner na internet que vocês vão saber quem são esses caras, tá? Uma nova dinâmica desafia a presente história de antigas potências colonizadoras europeias e Estados Unidos, que agora compete pelo espaço em um cenário onde sua influência é cada vez mais questionada, tá? Aproximação da China com a África. Nos últimos anos, a China estabeleceu uma parceria, como eu falei, com a África. Então, qual é o grande... Deixa eu ver se eu consigo essa aqui não. Essa aqui não apareceu, mas vamos... Tá? Qual é o grande problema disso tudo? Né? Quando a gente fala... Aí, ó, vou deixar esse marca. Quando a gente fala desses investimentos, estrategicamente, por que a China está investindo na África? Estrategicamente, cobalto, cobre, petróleo. Beleza? Primeiro momento que nós vimos ali. Além disso, a África tem ouro, as terras são férteis para a plantação, né? Então, quando eu invisto na África, eu tiro um pouco a minha dependência que eu tenho da América do Sul, principalmente do Brasil, né? Que a China compra aqui a carne de porco, carne de vaca, compra a soja, né? Então, eu na África, eu incentivando, é mais perto e eu tiro minha dependência. Segundo ponto, se eu estou investindo na África, emprestando dinheiro para os países africanos, isso quer dizer o seguinte, eles terão meus dependentes. Eles terão uma dívida comigo. E como eu vou fazer isso, essa negociação? Ó, agora vamos negociar aqui, tu tem uma dívida comigo. Eu vou investir em você, vou fazer plantação, vou fazer tudo aí, ferrovia. Agora eu compro tudo mais barato de você e a dívida continua. Estrategicamente, essa é a jogada da China. Fazendo isso, ele consegue, se eu pegar, ele consegue fechar basicamente os 3 continentes. Ele fecha aqui na América do Sul, Peru, que ele está investindo, Canal do Panamá. Se eu for para a África, chifre da África ali, Canal de Suez. Roda por cima. Né? Então, por isso, é como um jogo de xadrez, eu estou até com um jogo de xadrez aqui do meu lado, que eu gosto do xadrez, está sendo feito um jogo de xadrez, as peças estão movimentando, né? Então, em vez de a gente ficar buscando, discutindo certas coisas no Brasil, vamos olhar para o mundo, gente. Vamos olhar porque a gente está vendo que as peças são movimentadas. E até para a gente entender nesse jogo como o Brasil vai se comportar. Porque o Brasil tem negócios com a China, tem negócios com os Estados Unidos. O Brasil vive de commodities, né? Então, como o Brasil vai se movimentar nesse jogo de xadrez que está acontecendo aí? Como a União Europeia está se movimentando? Né? Então, a gente está preocupado, e hoje eu recebi algumas reportagens de TV, a gente está preocupado com a imigração, né? Então, o Trump botando os imigrantes para fora, União Europeia, Estados Unidos está preocupado com o avanço da China. E o que isso pode representar no mundo, para o mundo? Então, eu peço a você que está assistindo esse vídeo, compartilhe aí com todos os seus amigos, deixe sua informação aqui, né, do que você acha desse jogo estratégico que está acontecendo aí pelo mundo. Onde que a logística como a logística está se movimentando nesse cenário todo. Então, compartilhe, deixe a sua opinião e prometo a vocês que vou trazer mais vídeos. Tem um vídeo muito interessante que eu vou preparar, é sobre a navegação, tá? A gente vai falar de uma coisa chamada bandeira de conveniência. Então, você vai entender esse jogo todinho, né? Como acontece a navegação mundial. Você já deve, se você passou em portos, você já viu bandeira do Panamá, você vê muitos navios com menos na sua frota mercante. Mas acontece, né? Por que isso acontece no mundo afora? Porque grandes nações pegam seus navios e cadastram em países menores. E a gente vai falar sobre isso também. Então, curte, deixe seu like, deixe sua opinião. Como está esse jogo de estratégias traçado China, Estados Unidos e União Europeia? Como a África está sendo observada nesse jogo? O que a África tem para oferecer? A gente já viu. Mas o que ela tem que oferecer mais? O que ela pode oferecer mais, que agora está todo mundo de olho na África? Então, gente,
curta esse vídeo, compartilha, entre em contato com a gente lá, que a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso aí com a hashtag, que a gente quer divulgar essa empresa, a gente quer entregar material de qualidade e conto com vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus. Curta, compartilha, deixe seu like. Um abraço.